pra cima. Aí quando eu olhando, eu vi que quando eu dei com a vista assim, daqui pra não estar você aí, tava um cara com as mãos mesmo assim abrindo pra meu lado, com um chapéuzão. Cara com chapéuzão de couro, com as mãos abertas assim, um tipão. Aí mesmo assim pra meu lado, ele lá vem lá pra cá. Hoje nós estamos aqui para gravar algumas histórias folclóricas da nossa região, para a nossa série Folclore. E nosso folclore fala muito de botija, casa de assombração, história de caçador, comadre fulozinha, aparição, alma penada. E você é um cara que parece que tem uma certa sensibilidade e que tem muitos relatos sobre isso, né? Esse tema, assombração, aparição, alguma coisa assim. Eu desde criança que eu fui criado vendo as histórias já dos mais antigos. Aí muitas pessoas dizem que essas histórias não é verdadeira, né? Muitas pessoas dizem que não são verdadeiras, mas existe a realidade em muitas histórias dessas. Muitas histórias têm um acontecimento verdadeiro. E eu desde criança que eu tenho sempre um lado que eu vejo. Sim. Uma certa sensibilidade para ver. E eu tenho em mim também um controle, que eu acho que é Deus que me faz isso, de com uma pessoa, quando ele vem conversar comigo, qualquer um assunto, eu já estou percebendo o que ele quer conversar comigo. Isso é a sensibilidade que Deus me dá. Então nisso aí, eu inspiro muito as pessoas de idade, os mais passados, há mais de 60, 50 anos para trás, o que ele já contava da antiguidade dele. E essa região nossa aqui, Lajeado de Timbaúba, aqui tem uma história que o pessoal via criança chorar, via uma vez, uma época, meu avô transitando do roçado para casa, ele passando aqui igual com isso aqui, assim, já onde tem esses barreiros. Por aqui. Tinha uma vareda, que ia sair a casa grande, que era a sede dele. E ele passando aqui, ele viu dois meninos atrás um do outro. Ele contava isso, viu dois meninos atrás um do outro. E ele puxou para encontrar os meninos, porque na época não existia. Né? E ele avançou para encontrar esses dois meninos. E os meninos saíram andando. Quando chegou igual com o embuzeiro grande, que até hoje está ali dentro do roçado, esse embuzeiro ainda existe. Quando chegou igual com os embuzeiros, os dois meninos tiraram para o embuzeiro. Quando chegou no embuzeiro, a avó olhava debaixo do embuzeiro, por tudo quanto era canto, não via esses dois meninos mais. Mas o pessoal falava muito que as pessoas de primeiro, que tinha parto, tinha aborto, eles enterravam as crianças no mato. Aqui mesmo foi enterrado bastante. Os pagãos, né? Foi enterrado bastante. Aí diz que a criança pagão, aí depois de 7 anos, ele volta pedindo a benção. Quem sabe abençoar ele para de chorar. E quem não sabe, ele continua chorando, que aí ele vai pedindo a benção que seja batizado, né? Tem gente que sabe batizar pagão. Então tem essa relação aqui muito forte nisso aí. E tinha uma história também que eles contavam, da história do carro Chico Ponte. Vai falar. O carro Chico Ponte. Esse carro zoava muito e não chegava. Chegava a clarear as estradas e não chegava. Aí tinha a história aí eles falavam que tinha uma história na época que era a história de um bombo. Essa questão desse bombo, eu já ouvi muita gente relatar ela, inclusive um amigo meu me relatou lá na Serra de Equador, que lá acontecia muito, inclusive vinha para o pé da janela dele de noite bater esse negócio. Era uma história de um bombo, né? Era como se fosse batendo nos zabumba, chamava uma caixa. Batendo nos zabumba. Era. E o pessoal pensava que chegava o som, ouvia aqui. Era. Então nessas épocas eu fui crescendo e fui tendo facilidade de ver as pessoas também. Então quando foi uma época, meu pai já via bastante, meu pai era muito seguido por esse tipo de alma. Comecei a ver também. E quando eu já era um rapazinho,
Aí quando minha mãe faleceu, que foi a última, e eu fiquei na casa do meu avô, então a gente trabalhava com um motor de agave, puxando agave, eu trabalhava com o pessoal. Na casa da mulher que eu morava, que era a casa do meu avô, que era tia minha, casada com tio, ela deixava a minha comida em cima do forno da panela, no fogão a lenha. E ela já deixava a porta da cozinha encostada quando eu demorava a chegar em casa à noite, porque era por o canto que eu entrava. Era o canto que eu entrava. Então, na casa do meu avô, aparecia muita coisa, que ele foi casado 3 vezes, 3 famílias. Sim. Teve 3 mulheres, né? Teve família e teve de uma. Então, aí eu entrava. Quando foi nesse dia, parece que foi uma coisa feita, eu cheguei mais tarde à noite, negócio das 8 horas em Vante. Quando eu entrei, aí cacei a lamparina que ela botava em cima do fogão para eu acender, e não achei. Aí eu como eu sabia no escuro viajar por dentro de casa para chegar na sala, era na sala, aí eu cheguei na sala, desmanchei a rede, estendi e botei no túnel. Quando eu botei a rede no túnel, que fui me sentando, aí começou, eu vi um claro na cozinha. Aquele claro que clareou o corredor da sala do meio para chegar na sala de fora, né? Nesse tempo tinha energia ainda não, né? Tinha nada, era tudo lamparina. Aí quando eu vi aquele claro, eu disse, minha tia ela se levantou pensando que eu botei a janta. Eu já tinha jantado na casa de uma madrinha minha aqui. Aí quando eu cheguei, aí eu me levantei. Quando eu digo, eu vou olhar se ela está na cozinha, porque podia ter um café na panela e eu tomava um pouco de café, né? Sim. Quando eu fui chegando na sala do meio, o claro acabou-se. Mas era um claro azul diferente de claro de lamparina. Aí eu já fiquei meio arrepiado um pouco. Voltei para a rede. Quando eu for me sentando na rede, que eu vou me deitando, aí começou o pilão batendo na cozinha. A outra esposa do meu avô, ela trabalhava muito, ela fazia mocunzá, desoiava o milho no pilão. No pilão. Café também ela pisava no pilão. Ela já tinha falecido? Já. Aí o café era pilado no pilão. Aí começou, e já batendo no pilão, eu disse, agora pronto. Quem está pisando café essa hora? Já era umas 11 para 12 horas da noite. Você arrepiasse todo? Eu disse, eu vou lá saber. Aí fosse, assim mesmo? Aí me levantei e fui. Tu tinha coragem que sim. Aí eu fui, quando eu cheguei na cozinha, na porta da sala da cozinha do meio mesmo, na cozinha, que eu cheguei na cozinha, aí o mundo ficou preto, escureceu. Escureceu, ficou preto e nada. Aí pronto, aí eu me arrepiei de uma vez. Ficou preto de vez? Sim, escureceu, eu não vi mais nada, aí pronto, aí me arrepiei de uma vez. Aí só sei que eu voltei, me deitei, peguei no sono que me acordei no outro dia. Dessa forma. Sim. Então, através disso aí, no outro dia, eu não disse nada a ninguém, que era para eu ver bem direitinho, eu não disse nada a ninguém. Aí eu fiquei na minha, para eu ver as histórias deles. Aí eu começava a perguntar e eles começavam a dizer, né? O próprio meu avô dizia, que o avô era vivo. Meu avô dizia, não, aqui tem, aí vem a pessoa bate na janela do lado do curral, bate na janela. Aí eu fui com isso. Quando eu me casei, aí o tempo era muito ruim. Muito ruim, eu disse. Aí quando foi um dia da tarde, eu ficava ouvindo a Sarema cantar a boca da noite, pra gente mapear, pra gente ir direitinho matar as bichinhas. Vai de noite. Olha que tamanho que crime, né? Sim. Que tamanho que crime a gente fazia. Um passarinho que canta tão bem. Não é, rapaz? E é uma limpeza das propriedades, porque o que tem de cobra, miúda, essas coisas, tudo ela pega tudo, né? Pega tudo. Aí então, eu saí sozinho, peguei a espingarda e mandei. Quando eu cheguei em certos cantos dentro da mata, um cercado muito grande, e eu cheguei dentro do cercado, aí nesse tempo eu fumava, eu fui me sentei numa pedra, a lua estava bem clara, aí me sentei numa pedra e comecei a fumar. Sozinho? Sozinho, Deus. Não levasse nem cachorro? Nada. Aí eu comecei a sondar uns pautinhos em volta, e tinha uma emburana muito grande, essa emburana desabou, no chão. Aí eu, meu Deus, que é isso? Barulhão. Sim. Da queda da... Aí eu digo, eu vou olhar. Quando eu cheguei junto dessa emburana, eu vi só aquele assopro grande, um assopro. Em volta de mim, eu não vi ninguém não, vi só um assopro grande, né? Naquele assopro grande que eu vi, eu saí, eu só sei que eu saí andando, que quando eu pensei que não, estava na beira da estrada central. Aí peguei e vim embora para casa. Aí fiquei com aquilo na mente, Quando foi na outra semana, a Sarema canta de novo. Tu fosse de novo? Eu digo, eu vou lá de novo. Eu vou lá novamente. Aí peguei a espingarda a boca da noite, tirei de tardezinha. Aí saí rastejando, que eu rastejava muito elas, né? Aí saí rastejando na estrada central, se elas tinham cruzado. Aí eu cheguei num canto, eu achei que elas tinham cruzado, e eu saí atrás.
Eu sei que num decorrer que eu cheguei... De noite? De noite. De noite. Eu sei que eu cheguei nos pés da serra, um cerrado, aí tinha um capoeirão limpo e tinha uns lajeirão. A lua clara que só um dia. Aí eu fumava, um cigarro, comecei a fumar em cima de um lajeiro sentado e olhando uns facheirados que tinha em volta para eu ver se eu via elas atrepadas. Naquela eu gosto de dormir em facheiro, braúna ou aroeira. O angico. É sempre as aves preferidas delas. Delas. Aí eu olhando se eu via, não vi. Aí eu vi assim de frente um pereiro muito grande dentro de uma jabara de facheiro e eu tirei direto para lá. Quando eu fui chegando debaixo do pereiro, eu com a espingarda de catuxa, eu com a espingarda olhando para cima. Quem só olha para cima não olha no chão, aí é do tal perigo, né? Às vezes você pisa numa cobra. E olhando para cima, aí quando eu olhando, eu vi que quando eu dei com a vista assim, daqui para onde estava você aí, tava um cara com as mãos mesmo assim abrindo, ao meu lado com um chapéuzão, cara com chapéuzão de couro, com as mãos abertas assim, um tipão, aí mesmo assim para meu lado, ele lá vem lá para cá. Aí para riba de mim. Meu amigo, nessas alturas eu armei a espingarda. Eu disse, se ele quer me pegar, eu atiro no meio da barriga dele, né? Eu pensando, né? Meu pensamento. E eu com a espingarda armada aqui, e tu acredita que dessa posição que eu estava aqui, eu sei que quando eu vim dar conta de mim, eu estava a mais de 200 metros para trás. Andando para trás de costas. Andando para trás dentro de um macambirão muito grande. E ele te seguindo? E ele com as mãos abertas em percurso do meu lado. Aí quando eu vou chegando junto, aí eu sei que quando eu vim dar conta de mim, eu estava chegando numa capoeirona. Aí quando eu for chegando no acerto dessa capoeira, eu sei que a roupa daqui para baixo estava toda rasgada das mancambiras. E o sangue nas pernas, e eu sem sentir. Nem sentia do medo nada, que era grande demais. Sim. Aí quando eu cheguei andei muito tempo de costa, porque quando eu cheguei nesse setor, que eu olhei, aí estava, que eu clareou a vista assim, pronto, aí desapareceu tudo, não vi mais nada. Aí pronto, o mundo voltou ao normal. Aí dali eu saí, eu disse, quer saber de uma coisa? Parei a caçada de espingarda agora. Nunca mais caçasse? Cacei não. E quando eu rapaz novo, tinha uma família que morava aqui, vizinha à comunidade, e o velho, gente muito boa, ele gostava muito de contar história. E a gente se reunia à noite, aí tinha umas mocinhas, o cabo tudo doido atrás das meninas, né? Interessado nas meninas. Interessado mais nas meninas. Aí eu tirava direto para lá, e nós se reunia lá uma turma e começava a conversar até tarde da noite. E nesse dia eu me abstraí. Eu fui para lá, eu inventava aqui, ia caçar uns preá, pegava uma espingarda e tirava direto. Nunca. Ia para lá escutar conversa e palestrar, né? Aí você juntava a turma medonha conversar, de rapaz outro, pichota, tudo. E a senhora da casa, gente muito boa também, o velhinho. E o velhinho contava muita história trancosa e a gente gostava muito de escutar. De escutar, né? Aí quando foi nessa noite eu me abstrei e passei de um horário. Aí eu digo, mas rapaz, eu vou para casa sozinho. E era meio longe um pouco. Vou para casa sozinho, mas eu nunca recuei. E o cabo novo também é? Eu nunca recuei não. Aí o velho disse, não, Inácio, tu dorme aqui, tu vai amanhã. Eu digo, nada, que o pessoal de lá fica preocupado da casa do meu avô, sabe? Aí eu saía, uma coisa feita, rapaz. Quando eu saí da casa dele, que andei umas 100 braços, aí tinha um passadorzinho, pulava para dentro de um cercado. E tinha uma vareda que saía na porta de uma casa, que o pessoal dessa casa já tinha morrido. E quando eu saí, que pulei o passador, aí eu olhei o mundo assim, a gente já, parece que já veio um negócio, a gente já pressentindo, né? Porque quando eu drobei a esquina da casa, a casa dentro do mato, dentro do cercado, e tinha uma estrada passar na porta da casa, que era justamente a dado de conta na casa do meu avô aqui embaixo. Quando eu passei na porta da casa, que eu vou drobando o canto da casa, que olha, estava um homem estirado, com as mãos assim para trás, escorado na parede, sentado no pé da parede, com as pernas estiradas e as mãos assim para trás, e com a cabeça virada para o lado que eu vi. Aí eu disse, mas rapaz, quando eu olhei, que eu virei assim que eu vi, aí eu botei na mente, que tinha, na época, o finado Inácio Teodoro trabalhava aqui, tirava muita lenha aqui no cercado da ramada, e eu pensava que era os trabalhadores dele, que os trabalhadores dele dormiam nessa casa. Mas só que quando dava na sexta-feira à noite pro sábado, eles iam-se embora. Eles iam-se embora, certo. Aí isso era no sábado à noite. Aí eu me lembrei muito bem ainda do finado Tiburcio, que ele viveu muito aqui. Aí eu disse, Tiburcio, ô Tiburcio. Eu pensando que era esse, porque a lua estava clara, né? E o canto era limpo. Aí eu só sei que o cara disse assim, não é Tiburcio não.
Eu me lembrei na mente, sabe? Eu com a espingarda, quando o cara disse, não é tibuço não, eu armei a espingarda. Eu digo, vou atirar no meio da barriga, não tenho medo de atirar não. Mas nessa peleja, Elia, se eu te disser a tu que eu andei, você passar essa estrada, você vai ver. Tem uma seca lá na divisa com o Padre Mané de Zé Beto, que era a casa, essa casa era lá na divisa. Daquela divisa eu vim aqui, aonde mora Manezinho. Não sei onde é, mano. Tinha uma estrada antiga que ia para Armada Prudente aqui. Eu saí de costa com esse homem, com as mãos abertas para o meu lado. E eu de costa com a espingarda gatilhada, sem atirar, porque não tinha jeito. Os caras tem uma história que o cara disse, eu meto fogo, é conversa. Não, o cara fica parado. Não, mas não é conversa. Fica sem ação. As pessoas que estão do outro lado é diferente, merece todo o respeito também. É verdade. Aí, eu sei que eu saí de costa, andei essa estrada todinha, até uma faixa de quase 1 quilômetro de costa. E esse homem com as mãos abertas para meu lado, chegando para perto, e eu com a espingarda engatilhada, sabe? Mas ele não abaixava as mãos, ele era com as mãos levantadas. Nem falava nada. E nem falava mais nada. Quando chegou aqui, em cima da encruzilhada que chegou na cruza da outra estrada, aí, rapaz, o que foi de catingueira, de pau assim, em volta, saiu aquela quebradeira, parecia que você estava derrubando tudo de uma vez. Tinha uma casa do lado de baixo, uma casa velha antiga, caída, já de todo secado, que foi uma casa que morou uma mulher que morreu, que ela era a mulher do meu tio, ela morreu de parto, que é justamente a mãe de Mariquinha. Aí tirou essa zoada pro lado dali, aí só sei que eu clareei o caminho e fui embora para casa. Aí eu contando no outro de avô, contando ao meu avô, e meu avô disse, meu filho, isso ali já aconteceu muitas vezes. Eu sei daquilo de há muitos anos. Tá vendo? Eu sei daquilo há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar nos projetos sociais, e a gente começamos a acompanhar os serviços da cisterna e barragem subterrânea, e eu fui um condutor que eu andei bastante canto. Que eu tive viajasse muito por eu tive no Vale do Jequitinhonha, eu tive no Alto Sertão, em muitos cantos, tive aqui no Cumataú. E eu sempre, o pessoal tinha uma história, e falava de história de Botija, e tinha os casarão. Essa região tudo tem cada um casarão em história. Casa antiga, tem casa fazenda, antiga, né? Casa com mais de 200 anos, outros com mais de 300. Muitas e eu fiquei numa região, lá na região de Aguiar, eu fiquei num local, aí eu fiquei numa casa e nessa casa, dizia eles, os que é lá da região, que nessa casa ninguém morava uma semana. Ficava só escutando, eu estava a lei na terra dos outros, né? Ficava só escutando as conversas. Aí os caras disseram, mas senhor Inácio, o senhor vai dormir no armazém? Eu digo, vou. Durma não. Ali nunca dá certo não. Todo mundo que dorme ali se assombra. Lá. Eu disse, mas por que se assombra? Ele disse, não, porque tem uns mal assombrados. Eu disse, pronto, que mal assombrado é isso? Mas mesmo assim eu temei e fiquei lá. Aí eu fiquei nessa casa e quando a primeira noite, segunda noite, quando foi na terceira noite, eu vi um remoído atrás das paredes. E eu disse, aí eu fiquei na rede e olhando. Tinha um poste assim na frente da casa, que lá era uma estrada que passava na porta da casa antiga, e a caçadora era muito alta. Aí eu fiquei pela resta das tábuas da porta, dava um reflexo dentro do armazém, que a gente via todo claro dentro do armazém, sabe? Aí eu olhei pro fundo do armazém, a paredona alta, e tinha uma meia parede muito alta. Eu disse, será que acaba que vai pro lado de lá pra cá? Alguma coisa é, porque só for para me matar, que dinheiro eu não tenho. Dinheiro eu não tenho, o cara que anda trabalhando não tem lá dinheiro, só for para me matar. Mas naquela história todinha, eu vi, naquela história toda, começou a minha rede. Balançando tua rede? Sim. Tô acordado? Acordado. E essa rede começou. E eu sei que nesse meio de todo eu digo, vou morrer da queda. Eu pensando, sabe? Porque aí ia no lado e à noite, eu digo, vou morrer da queda. Aí a rede se balançando. Eu sei que era esse papo forte, que com um pouco mais eu adormeci. Eu sei que quando deu 4 horas da manhã, antes do pessoal da casa encostada se levantar, se movimentar, eu me levantei primeiro, abri a porta, enrolei a rede, pendurei lá no torno. Aí fiquei desconfiado e eu olhei para um lado, para outro, que eu não conhecia o setor, né? Aí eu olhava para um lado, para outro, para eu ver como é que era as histórias. E fiquei na minha. Aí fomos para a cisterna trabalhar. Quando estava trabalhando na cisterna, aí era um grupo de 12 pessoas. Aí quando era na hora do café, cada um contasse uma história. Aí um começou conversando mais outro, e ele é até poeta, ele é cantador de viola, esse rapaz. Aí ele começou a conversar e disse, mas senhor Inácio, o senhor dorme no armazém, o senhor não viu nadinha não? Eu já fiquei calado, eu disse, não vi nada não.
Mas seu Inácio, aquele armazém ali, o cara não passou uma semana não. Os cabas correm. Aí eu disse, por que os caras correm? Aí ele começou contando a história, sabe? Foi contando a história, e o dono da casa também estava. Aí foi, disse, não, eu pelejei muito para ele dormir na sala de casa, ele não quer dormir lá no armazém. Eu disse, não, porque às vezes eu me levanto muita noite para ir fora, e para não abusar a porta da casa do senhor. Aí ele disse, seu Inácio, ali, nunca ninguém passou mais de uma semana ali não. Ali bate porta. Ali bate porta, ali gente rimunga, gente conversa. Aí eu fiquei naquilo, eu disse, mas rapaz, será que é tudo isso? Aí pronto, aí depois eu fui saber as histórias, né, por que foi que tem acontecido, por que é que acontecia tudo isso lá, né? Esse fazendeiro chegou a ter sido matado, roubaram ele. Assassinado, sim. Foi assassinado, roubaram ele, aí ele foi assassinado. Depois fui descobrir as histórias, por que era, que já vinha a tradição, né, que ele era comerciante. São José dessa bugia aqui. Tem um casarão muito grande, que lá o pessoal nunca morou lá uma semana. Diz que as portas batem tudo em assombra o pessoal, é tudo batendo. É um casarão antigo. Aí diz que as portas batem uma na outra, aí o pessoal se assombra, corre. Aí eu dizendo pro rapaz lá, depois eu não corro não. Aí ele disse, eu não acredito. O senhor tá doido para ir mais, nunca mais lá passou a região de soldado. Eu disse, não, mas eu não corro não, eu durmo. Desafiasse. E fui pra lá, não apareceu ninguém não. História de botija, tu já ouviu falar muito por aqui afora? Tem casa aqui que ainda tem. Que ainda tem? Tem. Não foi arrancada não. Rapaz. Olha, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Em 93, eu fui a São Paulo, estava com muita precisão. E os tempos ruins, meus meninos tudo era pequeno. Fui para lá, fui para trabalhar em Paulina. E quando eu tô lá, e tem um senhor do Ceará, que morava lá, e tinha outro que morava em Guarulhos, que era irmão. Todo final de semana ou final de mês ele estava lá visitando o irmão. Aí ele disse, Paraíba, eu vou lhe dizer uma coisa a você. Tu acredita em botija? Eu disse, rapaz, não acredito não, que eu nunca vi. Ele disse, olha, eu vou lhe contar a história, a mesma história do cabra, do homem da cabra. Da história da cabra, já ia falar. Né? Você viu falar, né? Eu vou contar a mesma história, é no mesmo caminho. Eu nunca fui a Paraíba, eu tenho 46 anos que eu moro aqui em Guarulhos. Nunca fui a Paraíba, mas vou lhe contar um caso. Eu tenho uma botija na Paraíba. Essa eu posso dar o que eu quiser. Como você está com muita precisão, eu vou lhe dar essa botija a você. Você tem coragem de tirar? Eu disse, rapaz, é o seguinte, dependendo do canto. Depende do canto. Aí ele foi e me disse, essa botija, Paraíba, se você conseguir tirar ela, você não é pobre mais nunca. A metade dela é ouro e prata. Mas só que ela é num caixão. Tesouro. Ela é num caixão. Ela é ouro e prata. Aí eu disse, mas como assim isso? Ele disse, olha, eu já sonhei com essa botija muitas vezes. Vou lhe dizer o canto, a cidade. Você já viu falar? Eu disse, não, você conhece? Eu digo, não conheço não, veio falar o nome da cidade. Do local também. Aí eu conversando com eles, pode ir que essa botija é sua. Eu estou lhe dando porque a Aima já me disse. Como eu não quero tirar, eu posso dar o que eu quiser. Já que o senhor está dando, eu vou ver. Aí ele disse, quando foi na segunda noite, eu sonhei com a botija. Depois que ele disse a tua, e tu sonhava? Sonhei de novo. Me mostrando o caminho, o local, o canto. Até hoje eu sei. É aqui na região? É nada, é longe daqui. Mas olha, é na Paraíba? É na Paraíba. Eu sei o local. Eu sei o canto, aonde ela está. Não foi tirada ainda não. Aí quando eu vim pra cá, eu sei que eu sei 3 vezes com ela. O cara me mostrando o canto. Ela está coberta com a pedra. A pedra já está quase descoberta, que as águas estão carregando a pedra. A erosão, vai. Está descarregando, que ela é debaixo de um pé de oiticica, detrás de um açude. Aí eu sempre em Campina, aí eu peguei os caras de Campina, de Feirante, que era dessa região, conversando por cima, para ver se abriu a estrada da história, né? Mas se não era mentira a história que o cara estava me contando, e eu tinha sonhado do mesmo jeito. Aí o cara disse, rapaz, aquela propriedade, essa propriedade é do maior dono de engenho da Paraíba. Ele disse, olha, lá é uma segurança tão grande, não tem quem entre lá não. Eu disse, é mesmo, lá não tem quem entre, lá ninguém entra sem ordem de nada e não pode entrar. Até hoje foi do velho e até hoje Cimante já passou para filho, de filho já morreu, já passou para neto, hoje é de bisneto. É uma propriedade rica, muito grande. Propriedade muito antiga, e os engenhos dele eram muito antigos, né, que era dono de engenho.
Aí ele disse, olha, essa propriedade você não pode, ninguém pode entrar lá não. Eu digo, pronto, então eu já estou fora. Eu sei que se chegar lá, os caras também não me conhecem, né? Aí tu nunca fosse arrancar? Não tive. Aí depois eu perdi o jeito, mas na mente eu sei tudo e como é que é. Sabe onde é o local? Do jeito que ele me ensinou, eu sei. Sei do mesmo jeito. E de comadre Fulozinha, já isso falar alguma vez? Ah, essa daí nós já corremos muita vez no mato. Já, Inácio. Nós pegamos muito cachorro gritando, os pobrinhos chorando. É. Os cachorros apanham dela, né? Apanha e ela endoidece a gente também caçando. Diz que é, o cabo fica ariado, né? É porque ela faz o seguinte, olha. Do jeito que a gente tem a nossa liberdade, a defesa da floresta também tem. Também tem. Também tem a sua defesa, né? Sim. A Florzinha, ela é de um jeito que ela defende a natureza, defende os animais. Ela é uma defensora. É uma defensora. Aí ela tem um problema, o problema dela é o seguinte, às sexta-feira, ela não gosta que ninguém mexa na mata, que a sexta-feira é o dia dela. E nós caçava muito, toda noite nós estávamos nos matos caçando peba, essas coisas. E tinha um senhor que ele já faleceu, ele amarrava o peba, como diz o ditado. Ele tinha umas orações. Que amarrava o peba. Ele amarrava, a gente pegava uma facilidade. O peba se emburacar, podia ser o buraco fundo que fosse, ele ficava preso no meio do caminho, não descia não. E a gente era doido por esse homem para andar mais a gente, sabe por quê? Era um caçador. Era um caçador, para a gente não cavar muito, né? Ele andava mais a gente. E eu era doido para ele me ensinar. Agora que eu fazia, ele disse, não, ensino não. Eu não ensino, Inácio, porque vocês é muito novo, vocês podem fazer arte. Isso complica a vida das pessoas. Utilizar de forma errada, né? Pode fazer uma coisa errada e fazer um arte, então não é desse jeito. Aí ele não ensinava, né? Mas a gente era doido para ensinar. Então tinha noite que aí ele dizia, olha, vamos levar o fumo. Ele fumava também, sabe? Vamos levar o fumo para dar a florzinha. Aí quando nós passávamos por aquele que entrava para dentro do cercado, a gente tinha que deixar em cima do topo, aquele pouquinho de fumo, que era o fumo dela fazer, dizer que ela usava, né? Sim. Usava. Então teve uma noite que ela botou nós para doidar, e o cachorro correndo em volta da gente, dentro do mato, dentro de uma cabeça muito grande, o cachorro fazendo aquele circulamento, correndo, latindo. Com o rabo dentro das pernas? Sim, latindo, aí o cachorro latia num buraco, latia no outro, latia num, latia no outro. Aqui é peba demais. Todo canto o cachorro tá latindo. Fica desorientado. Sim, desorientado. Aí nós começávamos a cavar, para cavar, perdia de rumo. Cansava e não arrancava nada. Sim. Quando foi uma noite, a lua clara que só um dia, ela deu uma pisa nesse cachorro tão grande, dentro dos pés da gente assim. E o família dos cachorros gritando, ai, 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 a gente sem poder acudir ninguém. A menina, vamos embora. Acaba não ver, né? Vamos embora. Mas essas histórias, tudo é verdadeira, tudo isso acontece. Que acontece nessas matas da nossa região. Acontece. Tu já ouviu falar que elas fazem trança nas crinas dos cavalos, nos rabos? Já ouviu falar nisso? Olha, jumento, pobre dos cavalos. Os cavalos ficam, ela foi unhada assim, né? Na crina dos cavalos. Foi unhada, do rabo dos cavalos enrola todinho. Aí vem trançamento, trança do jeito que fica trançado. Pensasse. Fica trançado. A gente amansava muito jumento na época, eu era bichote, a gente amansava muito jumento, e o bicho era bravo, a gente gostava de amansar o bicho, porque ele pulava muito, a gente achava bom montar. Aí ficava aquele enquiquiado. Pensasse. Ficava enquiquiado. Diz que não tem quem consiga desmanchar. Fica todo torcerado, feito umas torceiras. Ainda até hoje eu tenho ela na mente. Sim. E ela foi quem te salvou dos vícios que tu tinha. Conta aí essa história, Inácio. Porque ela fez o seguinte. A tua mulher ou... A minha mulher. Tem um avô que da minha família, eles eram assim. O primeiro é carrinho, e homem só tem um. O segundo resguardo era um casal gêmeo. Um garrote meu adoeceu. E nesse tempo a gente trabalhava numa emergência, lá no serviço do Cadeiro. E eu disse a ela, não vai mexer no garrote não. Quando eu cheguei eu puxei ele para a sombra. Aí ela, com o pena do garrote se batendo, ela foi puxar o garrote para a sombra. Aí, ela grávida? Sim. Aí teve problema, aí perdeu a aparelho de criança. Era dois meninos. Rapaz. Aí depois ela engravidou novamente, aí veio a menina, a mais velha, que hoje é casada. Aí depois veio essa outra que ela botou, do medo da energia. Eu estava ajeitando isso em casa. Aí deu uma chuva, pegou água de casa, um filho começou a estralar, ela se assombrou com um filho correndo água, correndo fogo. Aí abortou. Aí abortou. E essa menina foi que me salvou do vício. Em 80, quer ver, em 98, não bebi.
Até 99, em 99 ainda estava bebendo cachaça. Tu era viciado mesmo? Eu bebia. Pronto, chegava no dia de hoje, eu ia para a bodega, eu só voltava para cá, eu estava bêbado. E era, rapaz. Era desse jeito. Eu passava a semana todo dia sem beber. Mas no final de semana... Mas no final de semana, uma segunda-feira, Enchia a cara. enchia a cara. Começava a amar os amigos, com aquela história de amigo que... Sabia não desse detalhe não. Né? Pegava de amigo e aconteceu desse jeito. Então, quando foi chegando em 99, por aí, eu tomei uma cachaça muito grande. Nunca tinha acontecido comigo. Quando eu ia para uma missa, eu não bebia. Aí nesse período, eu fui à missa, dia de finado. Aí cheguei na rua, me encontrei com o finado Graci, que era vivo na época. Todo mundo bebia. Era Arlindo Palmeira, sempre eram nossos amigos de encontro. E o finado Zé Souto. Aí nós se encontrava, era aquela palestra e começava a tomar uma. E nesse dia, Eli, eu sei que a cachaça passou do limite. E eu fui me perdendo, nem fui no cemitério, não sei para onde fui. Já pensava que perdeu o rumo. Perdi o rumo. Aí me bebedei de um jeito, aí saí. Eu sei que eu peguei um ônibus de noite, tarde. Quando eu vim dar para mim, estava em Santa Luzia de Sabugi. Em vez de ir para casa, pegasse um ônibus para... Errado, subindo, né? Aí quando eu cheguei lá, foi que eu dei por mim, que eu estava em canto diferente. Aí falei pro rapaz, o rapaz foi, arrumou outro de volta, que eu esperasse outro chegar de volta para me mandar de volta. Eu sei que nessa trajetória, eu tive muito ruim dessa cachaça, adoeci, quase que morria doente. 2 semanas eu estava debaixo desse juazeiro ali, por isso que eu usei aquele juazeiro que tem ali. Esse juazeiro, eu tirei ele da morte, porque o menino ia cortar ele, eu não deixei, para fazer calvão, né? Eu estava sentado debaixo do juazeiro, naquele pensamento. A gente só pensa besteira na mente da gente. Aí, na minha mente, ela me apareceu pessoalmente. Aí disse, pai, nunca me esqueci disso. Pai, vou lhe pedir uma coisa. Deixe de fumar e de beber. A casa do pai só entra quem não tem vício. Pensasse, Nassa. Daqui para Jesus. E tu reconhecesse que era ela. Pessoalmente. Pessoalmente. Ela disse, pai, na casa do pai só entra quem não tem vício. Eu lhe peço, deixa o vício de lado. Deixei e abandonei naquela hora. Coisa bonita, rapaz. Me abandonei. Aí é tanto que nasceu essa menina de Claudinha, eu comparo a visão delas. A menina uma com a outra, você acredita? Tu acha parecida com ela? Eu vejo na menina, a mesma espelhação dela, eu vejo na menina. Na minha mente eu tenho aquele negócio, sabe? Eu vejo o mesmo jeito da menina. E isso foi que me salvou. Aí depois disso, eu viajei tanto por tanto canto. Tive tanta repartição. Fui reconhecido em muitos cantos. Tu passasse a ser outra pessoa na sociedade. Nasci outra vida. Deixasse de beber. As pessoas de bem me procurar. Me procurar, nós conversar. Ter espaço em todos os cantos. Comecei a viajar para fora. Tive encontro nacional no Rio de Janeiro. Tive encontro em Recife. Tive encontro em Natal. Tive encontro em Fortaleza. Pensasse. Tudo depois de deixar de beber. Tudo depois disso aí. E esses encontros, tudo sem eu gastar nada. Tá vendo, Nassa? Essa menina... Me saiu. Tudo é a providência divina. De repente você não pôde criar ela, mas ela tinha uma missão na sua vida, viu? E a gente vê hoje os filhos da gente, quando você tem um filho muito ligado a você, ele é um cordão umbilical. A coisa do destino. É a coisa do destino, é um cordão umbilical. Ele está ali junto de você para lhe separar você das coisas ruins. Sei como é. Para tirar você das coisas ruins. Um anjo de proteção, né? Com certeza. Mas essa me tirou de... Não, mas essa você... Essa me salvou de tudo. De tudo quanto foi de mal, essa me salvou. Hoje, graças a Deus, eu vivo minha vida. Tu hoje é um homem realizado. Vivo minha vida social. Procurado por gente boa. Gente me procura, gente conversa comigo. Gente me ouve. É verdade. Né? Gente me ouve. Você se tornou uma referência. Né? Gente me ouve. Tento ajudar quem pode, quem precisa. Porque eu sempre tinha uma missão na minha vida que eu dizia o seguinte. Eu pedia muito a Deus e Deus me deu. Eu pedia a Deus,
tanto que eu passei fome, precisão na minha vida. Necessidade. Se o Senhor me der um descanso para eu viver sem trabalho alugado para ninguém, eu já vivo de grande tamanho. E eu consegui. Conseguiu. Consegui. Graças a Deus. Através de toda a dificuldade, mas consegui. E muito esforço, Né? muita luta. Graças a Deus, se eu precisar de qualquer pessoa, se eu tenho dinheiro ou não tenho, eu falo uma pessoa e não me diz não. Isso é importante na vida da gente. É verdade. E eu digo sempre, Ser benquista. eu digo sempre os meus, olha, bota na cabeça uma coisa. Maior do que Deus não tem não. Mas Deus existe em todas as ações na vida da gente. A dificuldade a gente passa, aperreio passa. Faz parte da vida. Faz parte da história da vida. É. Quando aquelas coisas estão passando, estão terminando, vem outras maiores, né? Vem dias maiores. Mas essa criança me salvou. Foi mesmo. E nossa, eu quero te agradecer por nos contar histórias tão interessantes. História do nosso folclore, da nossa região, coisa do nosso povo. E você fechou com esse depoimento aí, que é um caso bem pessoal que aconteceu com você, muito interessante. Então eu quero te agradecer, dizer ao amigo que todo dia a gente está em algum lugar buscando conteúdo como esse. Para isso nós temos 3 empresas que nos patrocinam, que são ela Romero Material de Construção, Mercadinho Velho Chico e a loja Linda Manu e Malutins. Todos de Soledade são nossos parceiros, nos faz acontecer, nos faz chegar até aqui. E agora o amigo fica à vontade para fazer aí alguma consideração, alguma argumentação que você não fez, fica à vontade. Ali é o seguinte, agradecimento é muito grande, eu agradeço muito você por dar minhas oportunidades de eu conversar o que eu sei, passar para o povo e para o mundo. Experiências, As experiências que muitas pessoas às vezes podem até dizer, isso é leviano, não acontece, mas acontece. Acontece. Você Acontece, não é onde está inventando né? conversa. Esse problema que aconteceu comigo de bebedeira, para mim foi uma salvação. Isso foi um ponto que eu queria que acontecesse com todos os pais de família, que tem suas famílias, seus filhos. Deixasse esse serviço. Tem a oportunidade de corrigir-se, né? Se corrija, deixe esse serviço de lado, dê a oportunidade desse filho viver novamente. Isso é importante, a importância na vida da gente é viver. É isso. E saber que Deus existe em toda religião. É isso. Quem tiver sua religião, ninguém está excluindo Cada ninguém. um com a sua. Né? Mas isso eu fico muito agradecido de você me dar essa oportunidade. Agradecido os parceiros que contribuem para esses atos acontecer. Isso é muito importante, né? É isso. Ser visto e o mundo ter uma clareza que Deus existe. É isso. Enquanto Deus existir, nós tem vida. Muito bem, Inácio. Muito bem. Muito Muito obrigado. obrigado. Viu?